There's two of us, we live our lives as daughter. It's only one of us, don't we? York, Inglaterra, 1983. No banco dos réus temos duas irmãs, Greta e Freda Chaplin, idênticas em cada detalhe. Não só nas roupas, elas também falam e se mexem em completa sincronia. O julgamento seria o primeiro capítulo de uma história que se arrastaria durante décadas. Inspirou documentários e agora, nesse ano de 2025, chega aos cinemas pelas mãos do visionário Werner Herzog, no filme Bucking Fostard, com Kate e Rooney Mara. Mas quem que foram as irmãs Chaplin? Olá, meu nome é Marcos Diniz, com Isa no final. Muito obrigado se vocês chegaram até aqui clicando nesse vídeo. Aqui eu falo sobre cinema, teatro, normalmente dentro do design de produção, mas uma vez por semana eu trago aí notícias sobre o mundo do cinema e hoje é sobre essa produção. Mas muito além de falar dela, eu vou falar para vocês sobre as irmãs Chaplin, que foram as inspirações para esse filme. Então vamos direto pro vídeo. Nascidas em abril de 1943 em Tag Hall, na Inglaterra, Freda e Greta pareciam meninas comuns até os 11 anos de idade, que nessa época foi quando elas desenvolveram uma dependência extrema entre elas. Os professores relatavam na época que elas tinham crises de pânico extremas quando eram separadas na escola. Até que aos 15 anos elas resolveram abandonar os estudos e viraram duas reclusas. E aí até que em 1983 as duas foram presas depois de assediar e perseguirem um caminhoneiro local. O tribunal foi quando elas chamaram a atenção por declararem inocência e unissono. E aí foram condenadas a 1 mês de prisão, mas acabaram virando uma sensação mundial. Aqui, pela primeira vez, o mundo via o que era o fenômeno Chaplin. Na época, 2 documentários foram feitos depois disso e acabaram mostrando como é que era o dia a dia das irmãs. Em 1987, elas viviam em Londres com Jack Devington, um idoso que dava abrigo a elas. Sem diagnóstico claro, o Dr. Trevor Turner descartou algum tipo de psicose, mas ele declarou que era sim um caso único das irmãs. Elas viveram muito tempo ali em mídia, depois elas acabaram sumindo. Em 2007, Greta morreu de câncer e Freda passou a visitar seu túmulo diariamente com os seus bichos. Em 2020, aos 77 anos, Freda veio a falecer, deixando toda a sua herança, inclusive a casa que elas tinham em Tag Hall, para uma instituição de animais. Hoje elas estão enterradas no mesmo túmulo. Já em Bucking Fostard, do filme do Herzog, a sinopse que foi dada até então para o filme é essa. Jean e John Holbrook são duas irmãs tão próximas que falam em uníssono, amam o mesmo homem e têm os mesmos sonhos. Em busca de uma terra imaginária onde o amor verdadeiro é possível, elas começam a cavar uma cadeia de montanhas inteira. E um trecho do Herzog ali que define muito esse filme, que foi umas declarações que ele deu, é que esse filme ele não é sobre loucura, é sobre o que acontece quando duas almas se fundem. Herzog, para quem não se lembra, ele tem alguns filmes aí que foram icônicos nos anos 80, como a versão de Nosferatu, de 1979, que por mais que seja muito criticado ali na época, ele é sim um filme muito bom, diferente do que estava sendo feito na época, e de certa forma diferente do próprio filme Nosferatu de 1922. Ele foi o filme que não revelou, mas conseguiu levar a carreira da atriz Isabelle Adjani a um outro patamar, que anos depois ela veio fazer aí o filme Possessão. Um outro filme que ele tem muito conhecido é o Fitzcarraldo, que eu pretendo em breve falar um pouco sobre esse filme aqui, que é um filme sobre um obcecado com óperas e música lírica. O sonho dele é abrir uma casa de ópera em Iquitos, no Alto Amazonas. As imagens que foram divulgadas recentemente das irmãs Rooney e Kate Mara faz bastante alusão sobre essa imagem meio sobrenatural. E eu tenho certeza que o Herzog vai conseguir elevar esse filme a esse patamar. Só vamos ver se ele vai conseguir realmente fazer um trabalho tão impressionante como ele faz nos outros trabalhos dele, em vista de que faz muito tempo que ele não faz algum tipo de trabalho. E Freda e Greta Chaplin eram duas pessoas reais. A sua história talvez nem elas mesmas soubessem onde terminava a realidade e onde começava o mito. O filme Bucking Fostard estava com previsão para estrear até o final de 2025, mas por enquanto sem data confirmada. Mas até lá, se você passar por York à noite, olhe sempre 2 vezes,
Porque a uma sombra que você vê, na realidade, pode ser duas. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se inscreva, curta o vídeo e até mais. Tchau, tchau. When we have two things together, we generally call them twin scarves, or twin cards, or twin coats, or twin dresses.